Então vamos esperar um pouquinho para que as nossas convidadas possam entrar na live. Seja bem-vinda a uma livre consultoria. Em breve a Ida já deve estar aqui conosco. Bem-vinda, Ana. E a Ida hoje vai nos trazer um tema interessante, que é a autoemoterapia, que muitos não conhecem ainda, né? É a cura através do nosso próprio sangue. Mas eu deixo com ela a explicação. E dentro dessas práticas complementares que a Ida vai trazer para nós hoje, também ela fala da bioenergética. Boa noite, Ida. Oi, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, esse espaço sagrado, bem conhecido. Então, Dá para ouvir bem? Sim, tá muito bom o som. Você está ouvindo aí? Bem. Então, primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Nileima Carrion, sou terapeuta das áreas integrativas e sistêmicas, né? Trabalho com constelação familiar, trabalho com hipnoterapia do método Pleoma, que é um método alemão, e também com terapias expressivas. E com esse projeto Mulheres em Ação, a ideia é levar a luz de cada mulher que vem, né, nos prestigiar nessas lives a mais mulheres, levar inspiração para outras mulheres que queiram também levar a sua luz para o mundo, né? Para que assim todas nós possamos fazer a nossa parte na vida, contribuindo por um mundo melhor. Então, Ida, a palavra está com você. Eu tenho muito a agradecer e só em receber esse convite já foi assim uma revisão na minha história e em várias mulheres que influenciaram a minha vida. E então preparei aqui alguns temas para falar, né? Estou muito feliz em poder falar na minha vida, né? Não só na profissional, então na estrutura, o que assim, na minha trajetória de vida. Então eu vou ousar aqui falar que eu tenho duas fontes de saúde. Pela primeira vez eu vou falar assim, não, vou ousar e abusar um pouquinho. Eu tenho duas fontes de saúde que desde pequena me influenciaram, me mobilizam, né? Começam com S e tem 5 letras. Bom, uma é a área da saúde, né? Que foi, assim, desde pequena era a minha trajetória. E a outra é o samba, que desde pequena me mobiliza muito. Isso é bom, né? O samba ele traz uma energia vital muito grande, né? Então, essa conexão tem tudo a ver com essa área que você está trabalhando da saúde integral, né? De mobilizar também essa energia de vida. De vitalidade. Então, de vitalidade. Então, eu vejo que as minhas escolhas durante a minha vida foram felizes, né? Então, eu trouxe, assim, junto com a minha trajetória, falar dos 3 pilares, digamos, que norteiam a minha vida pessoal e o meu trabalho, a minha atividade profissional, que é de saúde integral agora, né? Então eu preparei algumas coisas para falar nesse sentido, para entender. Tu vai me dando tempo, porque eu acho que foi bastante coisa que eu preparei. Eu vou te controlando. Então, assim, eu vou só dar aqui, ó, um espaço para a gente dar boas-vindas ao pessoal que está entrando na live,
Boas-vindas para a dona Clarice, sua mãe, muito querida, dona Minha mãe. Clarice. Né? Eu sei que aqui tem várias conhecidas minhas também, tem a minha tia de Porto Alegre, a tia Zuma, então que sejam todas bem-vindas. A Cristina, a Lana, a Fabiana, vamos ver aqui, só pegando a turma toda, se eu puder. Né? O Silvio, eu estou um pouco de dificuldade aqui, mas a gente chega lá. A Sim. Eliane, de Porto Alegre também, o Anselmo. Então, a turma está grande, a Ana e a Alma Livre Consultoria. E a gente sabe que durante a live o pessoal vai entrando, né? E sejam todos Sim, bem-vindos, que possam aproveitar essa trajetória linda da ida das lives. muito obrigada. Eu que agradeço. E poder abrir meu repertório, né? Sim. Meu repertório, né? Do Zen ao samba. Olha, então, assim, eu tenho muita felicidade, assim, em falar que eu fui influenciada por mulheres fortes e fora do padrão, né? Meus pais se separaram, eu era bem pequena e cresci basicamente em casa, né, no núcleo familiar, por mulheres fortes e fora do padrão da época, né? Então, minha mãe, minha irmã, e fora dos padrões convencionais, digamos, né? E com mentes abertas. E isso influenciou, eu recebi muito apoio em tudo que eu fiz, sabe? Nas minhas escolhas de vida. Eu tenho essa felicidade de dizer que eu recebi muito apoio. E também na minha trajetória, eu conheci e convivi com homens sensíveis, não é? Que a gente está falando em mulheres em ação, mas também com homens. Eu fui vendo agora, né, a partir desse convite, que eu convivi com homens sensíveis também, que influenciaram a minha trajetória. Do masculino e do feminino equilibrado dentro de cada um, né? Então, são Olha, homens que já despertaram esse lado do feminino, não que sejam afeminados, mas do feminino não, em si, porque são energias, né? De ação e sim, de atividade em equilíbrio. que também são um pouco fora dos padrões, que Uhum. agora já né? São mais assim adiantados, digamos. Então, assim, acho que eu traí, né, para minha vida essa caminhada também e fui atrás também. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita coragem e entusiasmo nas escolhas, né? E dentro dessas escolhas, desde pequena, eu tinha em mente ou assim, sempre falava que eu ia trabalhar com saúde. E realmente foi. Então, só para nortear, né, como é que eu entrei na área da saúde, eu terminei o segundo grau e imaginava fazer o vestibular de medicina. Aí, por felicidade, eu não passei, né? Então, naquele ano, eu fui fazer um curso de atendente de enfermagem, que eram 3 meses, e tinha estágio em hospital, e conheci essa área. E logo em seguida que eu terminei, enquanto fazia o pré-vestibular, cursinho, eu fui num hospital próximo de casa e me candidatei a uma vaga de atendente de enfermagem, nua e crua. Eu não tinha A experiência com coragem. nada, só a coragem e o entusiasmo. E a minha surpresa foi que a enfermeira viu isso em mim e quis me, porque eu não tinha vício, eu não tinha experiência, então ela quis me conduzir. E essa enfermeira me influenciou também, porque ela também é uma pessoa fora do padrão. Ela era Uhum. atriz e enfermeira. Então já é um pouco diferente, né? Então, assim, influenciou bastante nas minhas escolhas e eu tive um ano muito feliz dentro desse hospital trabalhando. Foi muito agradável. E eu escolhi fazer enfermagem a partir daí, a partir da convivência.
de vendo como é que era a carreira do médico, como é que era a carreira da enfermagem, e as minhas escolhas não costumam ser muito assim objetivas, são mais intuitivas do que Estão objetivas, acontecendo. que vão acontecendo. E eu fiz enfermagem, Uhum. passei para o segundo semestre, então concluí um ano trabalhando nesse hospital. E nesse período eu até morava com meu pai, e o meu pai disse: não, agora tu sai do hospital. E eu comecei o primeiro semestre da enfermagem. E, bom, aí depois, no verão, meu pai faleceu e eu segui, né, trabalhando, segui na enfermagem, e nisso eu fiz um concurso na Secretaria da Saúde, e aí eu fiz durante todo o meu período de faculdade, trabalhando e estudando. Então foram tudo períodos vivenciais Uhum. e de muito apoio, eu recebi muito apoio nessa trajetória, né? De homens e de mulheres também. E nesse período de faculdade também teve professores, até quero saudar todos os professores no dia de hoje, né? Um dia bem Que especial, né? um dia especial, muito especial, que influenciaram a minha trajetória e eu até vou contar aqui, né? Uma delas influenciou, mas porque ela se tornou um desafio. Depois, fazendo muitas terapias, eu observei que ela foi um desafio para mim. Porque o Uhum. primeiro estágio que eu tive dentro de um hospital, como estudante de enfermagem, o meu primeiro estágio foi na obstetrícia e ginecologia. A gente entrou e nesse dia estaria acontecendo um parto natural e eu falei dentro da sala, nós, todas as estudantes, era um grupo de 5, e eu falei, eu nunca assisti um parto. E o médico pediu para eu ficar do lado dele e Uhum. assistir. E foi a coisa mais linda que eu vivenciei. Porque foi uma interação mãe e filho, né? E Sim. muito lindo. E claro que emocionalmente eu chorei durante esse período vendo isso. Então eu me envolvi na situação e o médico foi me mostrando, olha o que está acontecendo e tal. E Uhum. foi assim um presente aquele dia. No final do dia, na avaliação, a professora me avaliou dizendo, Ida, tu nunca vai ser uma enfermeira porque não pode chorar na frente. Olha só. As falas que a gente grava, né? Que Sim, leva para e a vida. aquilo, exato, só que aquilo não fez sentido para mim. Uhum. E eu pensei, como que eu não, eu disse assim, mas eu não ia deixar de chorar na época e no fim ela se tornou um desafio até para mim, porque eu não me tornei a enfermeira esperada, de certa forma. Eu me mantive fiel aos meus sentimentos, E a né? tua verdade, né? A tua verdade. A minha verdade. Então, assim, depois de muitos anos, eu, né, fui vendo que as minhas escolhas se mantinham dentro de sentimentos e de humanidade, de simplicidade, né? E foi muito bom, né? Essa também, né? Essa situação, um desafio até. E depois me formei, né? Trabalhando, estudando. E durante a faculdade eu tive uma experiência muito bacana com um colega que me levou no ele dizia uma palestra. Eu sempre fui madrugadora, né? Então, domingo de manhã teria uma palestra e eu fui, que era dos pés descalços, o pessoal da macrobiótica. Então, foi reflexologia. A palestra era massagem nos pés. Então, ali eu tive um contato com as práticas integrativas, né? Isso foi em 83 e 84, e passei por terapia bioenergética naquela época. Então, tive Uhum. uma vivência também, né? Antes de me formar. Quantas E experiências, né? Vivenciais mesmo. Vivenciou tudo isso.
Fazem tudo Sim, parte da tua formação como uma profissional e como um ser humano, né? como É, pessoa, isso. da minha formação pessoal, E só exato. para Então, pontuar, e só um pouquinho para. Desculpa eu te interromper. Para pontuar, pode já falar. que você trouxe essa experiência de uma pessoa que não foi tão adequada, digamos assim, né? E te trouxe algo que, se fosse uma outra pessoa, poderia se encolher, poderia achar, não, realmente eu não posso ser uma boa enfermeira, né? Então, fica um recado Sim, para todas que estão nos ouvindo, né? Não se deixem sim, paralisar pelas falas alheias, que eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres aqui, paralisadas no tempo, porque é como se essas vozes ficassem lá dentro, né? No inconsciente, sim, você não dá conta, você não vai conseguir, você não pode, né? Então, sim. como é importante trabalhar isso. Isso foi muito importante de você ter falado, porque eu só me dei conta que isso era um registro em mim quando eu fui escrever o livro, que depois eu vou falar, que foi em 2011. Então, assim, de 84 até 2011, isso fez parte dos meus registros, mas eu não tinha consciência, entendeu? Uhum, Mas assim, por eu me manter fiel aos meus impulsos, à minha intuição, ou por eu ter tido assim um merecimento ou ouvir esses chamados na minha vida, eu segui um outro caminho, porque eu poderia ter sido frustrada também, né? Mas não uhum. fui, não Sim, é? sim. Então é muito importante esse alerta que tu está fazendo para que cada uma ouça a sua voz interior mesmo, né? Uhum. É, é, Você falou das e mulheres diz, fortes da família, né? Eu sei que a Guitel está aqui também, que eu já vi ela por aqui, a tua irmã. oba, Como você também se conecta com a força da tua ancestralidade e pega isso, mesmo inconscientemente, como uma bandeira, né? sim, Não, é, eu vou e eu vou resolver, eu vou fazer. Não interessa o que o outro está me falando, interessa aquilo que eu sinto, aquilo que é verdade para mim, né? e tu me conhece, né? Exatamente. Então, assim, a minha irmã é uma referência muito forte para mim, porque ela também é pioneira em muitas coisas, fora dos padrões convencionais, digamos, de alimentação. Ela foi conduzindo a família, sabe? Nessa abertura de uma vida natural, não Uhum, é? Então, essa força é algo assim que mobiliza, né? Então, isso é uhum, muito importante. E dentro disso, né, depois eu fiz essa terapia de bioenergética, que foi com a Zuleika Bento, que há pouco tempo vinha a encontrar de novo através do Facebook, que foi uma alegria bem grande, né? E que ela está no meu livro. Então, depois que eu me formei, eu entrei para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e aí eu contei a minha trajetória enquanto na enfermagem, que foi em centro de saúde, vacinação, tuberculose, a área primária, secundária, mas dentro do hospital foi em UTI emergência, né? sim. E e foi assim muito importante. No início, até pelo meu ritmo também, assim, eu tenho outro ritmo, né? Mas aí, primeira vez que eu entrei na emergência do hospital para trabalhar, ou acompanhando aí uma pessoa, eu olhava todo mundo correndo e eu pensei, para onde eu vou correr? Que era tudo muito rápido. Muito Aí, por rápido. sorte, eu tinha que seguir uma pessoa. Então, assim, eu fui seguindo essa pessoa. Depois, quando eu vi, eu já estava correndo junto, já fazia parte, mas ainda mantendo, assim, alguns princípios, né? Isso é bem importante pontuar. Eu tenho alguns princípios que ainda foram mantidos, né? E depois eu vim para Florianópolis, ainda trabalhando em um hospital, e foi quando caí numa emergência também,
Mas eu fui fazer um curso de massagem. Nesse curso de massagem, a professora de massagem era a única turma que ela deu até hoje, que ela só trabalhava com a bioenergética. Então, assim, ela logo viu o ritmo em mim, que é a Beatriz de Pata, né? Até hoje nós Uhum. somos amigos. E eu não tinha ritmo para aquela massagem, era estética, tinha que ser tudo muito rápido, eu não vencia a massagem. Eu Uhum. deixava sempre. E ela olhou para mim e disse: Ida, te acalma, tu vai fazer até o fim esse curso porque teu ritmo é da bioenergética. Aí me conectou lá com aquele passado que eu tinha, e nesse mesmo ano eu fiz um curso com ela, depois o professor de bioenergética veio na cidade, e aí se abriu um outro leque para mim. E aí É, começou a minha escolha nas práticas terapêuticas. Então eu vou foram. trazer a importância disso tudo que você está falando, de a gente estar conectado com a nossa intuição e também com o nosso tempo, o nosso ritmo, né? Que cada pessoa tem o seu próprio ritmo. E se a gente deixar se envolver pelos padrões do mundo hoje em dia, né, que tem que estudar para tirar 1000 no vestibular e tem que dar conta de milhares de coisas ao mesmo Sim, tempo, a gente não vence, a não ser pessoas que estão sim. naquele ritmo, né? Mas aí também adoecem, porque é um ritmo exagerado. Então, a importância de encontrar o nosso próprio ritmo e de ficar atento às intuições. E daí eu vou trazer as falas dos nossos, dos participantes aqui, né? A Tá bom. Clarice, é, queridas, são vocês, meus amores, as filhas, né? A Jane Monteiro, oi, Ida amada. O Carlos, que Ó, é parente, né? Acenou para é você. primo. A Débora, boa noite. A tua mãe, surpresa foi minha. Ida chegou em casa dizendo que estava empregada na história aí do teu emprego. Ao susto da mãe. A Bia acenou. A Jane, que lindo, amiga, sua história. A Ó, Fabiana, né, que é minha irmã. Meu estágio também foi num centro obstétrico. Vi vários olha, partos. olha que Ah, lindo. lindo, né? A Jane, você seguiu o caminho de sua alma. E a tua mãe, Ida, sempre foi fora dos padrões. E o Carlos, sou primo da Ida e tenho muito orgulho dela. Então, ó, Olha, quantas palavras, né? A Bia está falando aqui, live maravilhosa. Então, como é olha bom que. ouvir essas palavras, né? Depois de contar a tua trajetória, ver que tem pessoas te admirando e que você está inspirando essas outras pessoas, né? Levando É, a tua trajetória para o mundo, a tua luz para o mundo, e despertando aquela vontade em todos nós de vou, eu também vou. sim, vai, tem que ir. É, porque eu não sou uma pessoa assim de refletir muito antes de fazer. Se eu sentir, é ali, tem que ir. E Uhum. foi assim, até assim, depois eu fui fazer a formação. Quando eu assisti a primeira palestra de bioenergética, e aí é só porque tu falou no ritmo, né? Na primeira Sim. palestra, ele primeiro ele começou a palestra dizendo: Olha, eu vou pedir para todo mundo se levantar. Eu disse: Bom. E aí ele fez o exercício de grounding, que Uhum. é o exercício que eu faço até hoje. Então, eu sou uma pessoa que eu consigo fazer sempre a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque eu não sou a mesma. Então, assim, Sim. isso, né? Isso é uma. Que eu vou sendo outra, né? Então, Cada assim, momento, me né? cativou pelo grounding, né? Aí eu fui fazer a formação. Dentro dessa formação, eu conheci o trabalho do Dr. Luiz Moura da autoimuterapia e Uhum. pedi o telefone. Eu disse: eu preciso do contato desse médico. Não me passou pela cabeça que se ele morava longe, não, eu preciso do contato. E recebi. E fui atrás desse médico. E então, assim, é uma trajetória né, que eu segui. E nesse período, então, de 92, foi um período, 92 a 94, foi um período muito rico para mim, muito pleno, né? Uhum. 29, 30 anos, mais ou menos.
E eu tenho, assim, três pilares que me norteiam, que eu recebi mais ou menos simultâneos, né? Que é o conhecimento do curso em milagres, né? Que é este livro aqui. Então, é um livro que norteia a minha vida, ele é um livro que trabalha o sistema de crenças, né? Uhum. A ilusão do ego, né? Então, o princípio dele é que nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, o trabalho todo desse livro é que a gente tenha paz e sair do ego, que é confusão. Então, Uhum. isso norteou a minha vida e os meus trabalhos também, né? E junto com a bioenergética, que foi botar em ação, e junto com a autoemoterapia, que foi botar em ação também, que era o meu sustento, né? Então, eu trouxe esses três pilares para a minha vida pessoal, né? Eu participei de um grupo de estudos e eu fui a única que participou desde o primeiro dia até o último. Alguns iam saindo, entrando novos. Então, Bem assim, aplicada essa aluna, né? persistência é uma coisa, dedicação e persistência são características também, né? Então, E é assim assim, que a esses gente três. chega onde a gente quer. É, então, desenvolvi bastante o trabalho da autoemoterapia, né, que é o nosso tema aqui também, junto com a bioenergética. Então, foram de mãos dadas comigo, né? Eu fui trazendo junto. E potencializou o trabalho da autoemoterapia, porque eu tinha o contato do Dr. Luiz Moura e era algo que não era conhecido, não era, não tinha muito essa trajetória. Então, eu fui construindo uma trajetória a partir de cada atendimento, de cada circunstância que foi acontecendo, né? E Uhum. sempre orientada. Por exemplo, a minha irmã ficou grávida e eu liguei para o doutor Luiz Moura. Doutor Luiz Moura, uma pessoa grávida para fazer. Então, ele foi me conduzindo, né, nessa Uhum. trajetória a partir da prática. Uma pessoa com arritmia me estava fazendo e estava com medo de tomar medicação. Doutor Luiz Moura, qual é a situação? Então, assim, eu fui muito beneficiada nesse sentido, né? E aí O explicar que doutor a Luiz Moura autohemoterapia. foi quem que ele trouxe a autohemoterapia para o Brasil, foi isso? O pai dele, na verdade, eu acho que a origem dela no Brasil foi do pai dele quando foi fazer um mestrado ou algum curso na França, que a origem dela é da França. E o pai Uhum. dele veio para cá, naquela mesma época, vários já trabalhavam, sabe? Tem vários trabalhos dessa época. Então, o pai dele trabalhava com autoterapia. Antes de cada cirurgia, ele fazia autoterapia nos pacientes. E quando o doutor Lisboa foi ser estudante de medicina, o pai dele disse: agora tu é que vai na casa das pessoas aplicar a autoterapia antes da cirurgia, um dia no dia da cirurgia e depois, no pós-operatório. Então, o doutor Luiz Moura já foi construindo a carreira dele de médico com essa vivência também, Sim. né? E, e ele aplicou durante toda a vida dele de Então, para quem médico. não conhece esse método, Ida, é um Posso falar, resumo, né? né? Trazer um resumo, o que que é a autohemoterapia, né? Sim, Como é essa isso, prática, né? da autohemoterapia. Bom, auto é próprio, né? Meu. Emo é o prefixo de sangue. E terapia é um tratamento, é um processo continuado, não é? De tratamento. Então, autoemoterapia é a utilização do sangue próprio para estimular o sistema imunológico a preservar a saúde, a prevenir a entrada de corpos estranhos, a proteger e defender o organismo e a combater, se as barreiras não vencerem, quando invadido o organismo por algo estranho, que pode ser vírus, bactérias, toxinas,
células mal formadas que se deformam, né? E prejudicam o organismo, causando doenças, gordura, fibrinas que se depositam nas veias, nas artérias, né? Prejudica a circulação. Então, são corpos estranhos ou situações que podem interromper o fluxo livre da circulação, né? E a automaterapia, ela potencializa a nossa imunidade para combater a partir do momento de já ser invadido. Então, o que, que acontece? Aumenta, é matemático, né? Como já a minha irmã vai gostar dessa. Aumentando a imunidade, né? Reduz o dano, Uhum. entendeu? É matemático, né? Soma 4 vezes, multiplica 4 vezes mais as tuas células de defesa, elas vão fazer com que, primeiro, ou equilibra, né? Se é um vírus que está se multiplicando muito rápido, as defesas vão se equilibrar e esse vírus não vai poder mais se espalhar. Ou então vai estar maior do que o dano para poder estacionar e desmanchar, combater. Então, a autoimunoterapia é um processo natural com o uso do sangue da própria pessoa, não é? Continuado. E esse ciclo dentro do organismo duram 7 dias. Então, a cada 7 dias, aí que eu digo que eu faço repetidamente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então, há 28 anos eu faço uso dessa terapia. Então, de 7 em 7 dias fazendo-se autoterapia, você vai estar exercitando sua imunidade a se manter ativa, combativa e preventiva, Sim. né? Entende? Preventiva por quê? Vai prevenir maior dano ou complicação, se já existe uma doença instalada, né? Previne uma complicação, né? Então, assim, sempre pode ser preventiva, né? E a cada pessoa que eu fui atendendo, foi assim, fui constatando os benefícios e fui adquirindo um repertório dentro desse tratamento, né? A minha experiência foi da vivência mesmo, de ir, sabe, repetidas vezes, e fui construindo e criando protocolos e criando uma atividade profissional que não existia, junto com a Sim. bioenergética, entendeu? Mas tem pessoas que me conhecem só pela automoterapia, tem outras que só pela bioenergética. Não quer dizer que as duas tenham, né, se Sejam encontrado, às separadas, vezes. né? Elas são É, integráveis, é porque essas práticas são integrativas, né? A gente pode integrar todas elas. Eu exato. vou trazer a fala de mais algumas pessoas. O Carlos está falando, eu faço a autoemoterapia há anos, uma vez por semana, e me sinto ótimo. A Olha que Ângela, bom. a Ângela Mafran. Ida é um exemplo de persistência. É fantástico. O Ó, bem-estar minha do vizinha. toque falou, eu tenho referência do Dr. Luiz Moura, que fez muitas pesquisas aqui no Brasil. A bem-estar do Quem que falou toque, isso? ela trabalha no bem-estar do toque, que é o que tem aqui a referência dela, né? E ela Aham. trabalha também, eu sei que ela trabalha também com a autoemoterapia. Então, no teu livro tem muitas informações sobre o teu contato com o Dr. Luiz Moura e as pesquisas dele, né? A família dele. O que você pode falar Sim, para a turma? posso falar, eu vou mostrar o livro. Então, depois de muitos anos com a automoterapia, eu vim, né, a escrever o livro com a orientação, com assim a revisão, digamos, eu entreguei ao Dr. Ah, então, Lismoura para aqui, que ó. ele. Foi a Mel que falou, que eu tinha esquecido o nome dela. A Mel, do bem-estar do Mel. toque. Ah, então. Que bom, que bom. Então, assim, não existia, não, esse livro, ele é o primeiro registro da prática profissional da autoimunoterapia, sabe? Porque, assim, é uma atividade que foi construída mesmo, né? Não existia, bom, eu sou autoimunoterapeuta, não existia, existia né, o prático
que sabe aplicar. Então, foi construindo de uma forma mais com credibilidade, com determinação até, porque eu sou uma pessoa bem determinada. E com isso, eu assim, quis escrever no livro tudo que o Dr. Luiz Moura me passou. Né? Então, assim, a orientação que ele me deu de assim, uma oferta generosa, o livro, eu trouxe para o livro, a história dele, e assim, a história de cada pessoa que eu atendi que me deu o seu depoimento. Então, eu escrevo o relato, essa pessoa chegou assim, fizemos tantas semanas e foi acontecendo isso, e a pessoa me deu o seu depoimento. No final, eu faço um glossário, né, de A a Z, tudo que eu já tinha atendido na época, né, de A a Z, então, acne, asma, alergia, entendeu? Várias, de A a Z, né, eu fui buscar na minha memória uma pesquisa e aí relacionei ao sistema imunológico. Então, foi uma pesquisa mesmo, né, e orientada, e ele me deu o aval, né, ele disse, quando ele me devolveu o esqueleto do livro, ele disse: a senhora vai ser muito feliz com esse livro. Então, vamos ser felizes, né? E a Ângela também está falando que tem vários documentários, né? Tem documentários sobre o Dr. Luiz Moura, sobre todo esse processo, você com a família, com ele, trazendo, esquematizando, né, esse conhecimento que já estava sendo praticado em alguns lugares, mas que não estava ainda dentro de um contexto mais científico, num livro, né? Um registro disso tudo. E aí veio a parte, porque, assim, quando eu vim morar em Florianópolis, depois eu fiquei 9 meses na área hospitalar, e depois eu saí, ainda com o apoio das mulheres fortes da minha família, que são a minha mãe, minha irmã e todo, né, a nossa egrégora familiar. Eu saí da área hospitalar nesse período e fui me dedicar a essa área, né? Mas, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse dividida, mas foi quando eu integrei tudo, entendeu? Porque eu juntei toda a minha base científica da formação, junto com as experiências de ver as pessoas lá no hospital, até o último grau que ela pode ir de doença, e comecei a ver a saída disso. Então, a trabalhar realmente com saúde e qualidade de vida e a integrar a alimentação, né? Que eu integrei na minha vida também. Então, assim, eu posso dizer que juntei, né? Então, consegui associar, né? E junto com a espiritualidade, né? A ciência, a física, tudo isso, né? Então, integrando, eu fui integrando na minha vida, né? Então, assim, até eu tenho muita gratidão àquela professora que disse uma vez, né, que eu não seria, assim, essa enfermeira. Eu tenho gratidão, porque, assim, eu sou a minha forma de ser enfermeira, né? Nos dias de hoje. Eu sou, não é? Então, integrado, né? E então a autoimunoterapia, depois de tudo, eu fui organizando as pessoas que aplicam também a autoimunoterapia. Então, eu comecei a fazer, a reunir as pessoas, né? Você tem E um grupo criar no também. WhatsApp, né? Sobre Sim, autoimunoterapia. E estamos aqui com uma pessoa, o Bruno, ele falou: sou de Taquatiringa, no norte, Pernambuco. Aprendi a me aplicar e faço autoimunoterapia há 2 anos. Só benefícios. olha, Me sim. livrei de um medicamento fortíssimo para enxaqueca e não gripei mais. Então, são esses depoimentos que te dão a certeza de que o teu trabalho dentro da autoimunoterapia, né, É, tem esse resultado. E tem outra que sim, a Jane está falando como é feita a aplicação, né? Que a gente está falando, mas quem nunca viu, né? Fica sim, imaginando. é. Sim, então, para sair, né, trazer para o real. A autoterapia, ela é feita através, nós temos, como
no laboratório a gente vai tirar sangue, né? A gente faz a retirada do sangue da veia, né? Preferencialmente no mesmo que o laboratório faz, do antebraço. Esse sangue, no mesmo momento, ele é devolvido no músculo da pessoa. Então, troca de via, né? Da circulação da veia, ele vai para o músculo dessa pessoa. Então, no músculo, ele entra como se fosse um estranho, né? E o corpo recebe essa informação, recebe esse estímulo. Opa, algo estranho nos invadiu. E como ele identifica, o nosso sistema imunológico tem a função de identificar e reconhecer, né? Ele identifica, entrou algo estranho. E já temos células acumuladas no nosso sistema imunológico, mas ele vai acionar as células que estão na universidade, digamos, que é o nosso timo, e estão nas escolas, e vai solicitar, bom, agora vocês já estão formados, agora vamos trabalhar. E vai distribuir de 5% que tinham circulando no nosso organismo, essas células, elas vão com a formação, né, da função original delas, que é de reconhecer. Então, elas passam a 20%. E 20% elas se distribuem e vão para os locais aonde realmente precisam ser combatidos. Então, você de 5% passa a 20%. Por isso, e esses 20 duram de 5 dias no pico máximo, depois começaria a decrescer, que é quando no 7º dia se aplica de novo. Então, você passa por um período a ter 20% a mais de defesa, a ter 20% e não 5%. Né? Então, você potencializa o seu organismo, a função original dele, que é a prevenção, defesa, proteção e combate. Né? Então, mesmo que faça outros tratamentos, tá? Ninguém interrompe tratamento por estar fazendo a autoterapia. Isso é muito importante. E é complementar, falar. Né? Complementar. Complementar, exatamente. E o bom, assim, ó, se vai fazer um tratamento medicamentoso, ajuda a não ter efeitos colaterais, por exemplo, né? Os efeitos adversos do tratamento. Da medicação. Ajuda bastante. Da medicação. Então, a gente tem muitos exemplos. E isso foi norteando o meu trabalho e me encorajando cada vez mais e me dando coragem mesmo, né? Me entusiasmando e me dando coragem, porque eu via, né, a minha mãe foi o próprio exemplo, né, de que em 4 semanas eu via a transformação de um estado que corria para uma necrose ou uma circulação deficiente, né, que poderia se transformar numa doença autoimune, depois eu descobri, que se transformou num estado saudável e aí a gente seguiu fazendo. Então, no início, tem pessoas que vêm, que confiam em mim. Depois é por elas mesmo. Então, assim, o que eu vejo é que eu integro isso nas pessoas também. Elas passam a integrar essa autoconfiança, né? Sim. E é muito bonito. Tem gente que diz, eu tenho veia ruim. Não, peraí, vamos ver quem são as tuas veias e tal. Aí chegam no laboratório e dizem, essa aqui é melhor. Então, passam a se identificar, né? Quais são as suas veias, entendeu? E a história do reconhecimento que acontece, né, dentro do nosso organismo, do reconhecimento, né? O que é meu, o que é próprio, fica. O que não é próprio, eu tenho recursos e aí eu vou combater. Ou eu vou eliminar, então faz uma limpeza no organismo. Ou uma reorganização das funções vitais. E isso eu vi com a bioenergética também, porque a bioenergética trabalha com as funções vitais, né? Respiração, o aterramento, o grounding, né? Então, as funções vitais se reequilibram. E aí eu fui integrando... Está falando também de autorregulação, né? Onde o organismo também vai se autorregulando e regulando as emoções entre corpo e, né? E a mente, corpo e o psiquismo. Então, ele é algo bem integral mesmo, né?
vai sim. trabalhar várias funções ao mesmo tempo. Então, isso foram as vivências que eu vim tendo. Primeiro, eu sempre fiz trabalho comigo, né, de autoconhecimento e terapias, e depois, o que eu abria em mim, eu fui oferecendo para as outras pessoas, né? E agora, Sim. nos últimos 2 anos, tenho vivido mais o Jardim Secreto, né, que me acolheu nas minhas terapias. Então, assim, já passei por alguns conflitos internos e sinto que venho agora numa transformação também, e acho que vem algo novo, né? Então, em 2012, eu escrevi o livro, 2015 foi a segunda edição, 2018 fiz o documentário da automoterapia com o Dr. Luiz Moura, que aí ele já tinha falecido e a família reconheceu em mim, né, assim, a continuidade do trabalho Uhum. e pela Isso amizade é muito e rico, pela isso, né? trajetória. A própria Ah, família reconhecer a continuidade do trabalho dele. Isso é maravilhoso. não, é um benefício, é assim, uma é muito E outra gratificante. coisa que eu admiro muito em você é essa capacidade de reunir todas essas pessoas pelo Brasil afora, né, que estavam meio solo, meio desamparada por aí, porque nem sempre Sim, ela é validada pela medicina tradicional, né? Então precisa ter sim. coragem para levar essa bandeira adiante, juntar esse povo todo e dizer, nós temos os nossos direitos com isso tudo. A Jane É, agradeceu por todas as explicações, né? E disse que bacana, Ida, parabéns pelo seu trabalho. que A Mel bom, falou que quer bem-vinda. comprar esse livro, então a gente vai deixar depois lá o @idasaslavski. Quando eu gravar Tá. aqui a nossa live, vai ficar lá no título. E aí o Ai, que pessoal bom. também entra em contato contigo pelo próprio nome, né? Que está em todas as publicações para quem Tá, quiser tá comprar o certo. livro da Ida, né? Que é um material bem importante, tanto para quem quer usar, quer receber as aplicações, né? Como o meu caso, que sou também a cliente da Ida, que já faz uns 2 anos, né, Ida, você me acompanha nesse meu processo, que eu cheguei na Ida porque o médico falou que o meu caso da coluna e do ciático é só com medicação fortíssima, que não tinha que fazer porque nos exames estava tudo ok, o ciático tudo ok, mas eu não vou tomar esse remédio que põe para dormir, né? Eu preciso estar bem acordada para trabalhar. Então, Bastante. veio, por alguma mágica do universo, ele trouxe esse trabalho da Ida e foi imediato, né? Depois de 2 semanas, já diminuiu bastante as dores. Hoje eu já entendo que o meu processo ele está ligado com o emocional, mas a autoemoterapia, ela dá toda a sustentação do corpo. Então, se eu vou na terapia e trabalho o meu emocional, a autoemoterapia vai trabalhar essa parte da defesa imunológica para me ajudar nessas inflamações do meu corpo. Então, é um É trabalho muito a, lindo. a reduzir as inflamações também, né? Sim, E assim, eu sei que quando a gente autorregula o organismo, as nossas emoções também ficam mais. A gente relaxa internamente, né? Então, eu sim, sei que a autoterapia, e com toda a vivência da bioenergética, isso me deu um aval para vai e faz, né? E realmente, eu comecei a receber de todo o Brasil perguntas e pedidos de informações, orientações. E acaba que eu, sabe, me relaciono com gente de todo o Brasil e comecei a estruturar, né? Para que se tivesse a reunião, né? Eu até chamei de UFA, Unidade de Fortalecimento da Autoterapia, para que os aplicadores se pronunciassem, se agregassem também, e né? fortalecer esse Então, isso movimento, né? Agregando suas forças e não ficando tão só e não assim. combatendo o não, sabe? Mas se Uhum. juntando no sim. Porque, assim, tudo isso que a gente faz é um sim. Então, por que que eu vou, né, desdizer o meu sim? Então, assim, isso me encorajou, né? E encorajou a outras Com pessoas também. Eu certeza. acho que mais isso, né? E graças a Deus, tô bem nessa caminhada, né?
Então, Então, aqui a Mel está falando um privilégio, né? Deve estar se referindo ali esse contato todo com o Dr. Moura também, de estar podendo trazer, né, para o mundo essa experiência dele, multiplicando, triplicando todo o conhecimento e a quadruplicando. prática. E aí vai multiplicando tudo isso. O Carlos está Então, a falando minha. excelente bate-papo. A Josiele entrou, deu uma boa noite a todos. Boa A noite. Débora falando que legal. E, e a Mel está falando, e com os nossos próprios ingredientes. Exatamente. Não é? E Então, sem A Jane adicional de trazendo nada. mulher inspiradora. Eu estou, às vezes, te Olha que bom. atrapalhando um pouco, mas eu quero trazer a voz de todos que estão aqui para Sim, que vai esse trazendo. bate-papo seja bem amplo, né? E dê voz para todos. Interativo. É, É, interativo. e aí Né? tem aqui Então, também assim, o Anselmo Ida, você passa verdade, honestidade, sinceridade, amor e muita fé. Meus parabéns. olha, me arrepiei. Que legal, que legal. Muito, né? Poxa, Muito muito bom bom. ouvir isso, né? Ouvir isso é muito bom, muito importante, porque é um incentivo. Porque muitas vezes, assim, vai fazendo, e tu não sabe como isso vai chegar, né, nas Está pessoas, tocando o mas coração das pessoas, né? Que é muito como tá importante tocando. nesse É, trabalho integrativo, que você coloca a sua alma ali, que não é algo só automático, né? Às vezes vai no sim, automático que a vida pede que a gente ande rápido demais. Mas a alma está ali, está colocando por amor, está fazendo todo esse movimento no Brasil inteiro por amor, né? Não é amor. porque É no primeiro momento vai receber algo em troca, não, é puro trabalho, é pura dedicação. por A, dedicação. a Clarice, filho do Dr. Luiz Moura, veio só o Rio para a estreia do documentário. Foi lindo. É. Ele Muito veio, bom. ficou aqui para receber a homenagem ao pai, né? Então eu sinto assim que é como se fosse o meu o cume, né, de tudo que eu vim fazendo com a orientação dele foi fazer o documentário, né? Uhum. A homenagem mesmo merecida a ele e depois seguir a minha trajetória, né? E atualmente, agora durante a pandemia, então assim, porque quando eu comecei a fazer o documentário, exigiu muito tempo de mim, então eu deixei um pouco de lado a bioenergética, né? E estacionada, digamos, né? Mas em mim, usando sempre, né? E aí agora, nesse período, eu reativei, até a pedido, né, de algumas pessoas, eu reativei e possibilitei online o atendimento, né? Olha, que Então, interessante. Muito bom. porque até muitas pessoas até em casa, e assim, eu busco sempre, eu criei dentro da bioenergética o Respirarte, que é o de exercícios. Então, assim, o meu carro-chefe, digamos, é autonomia. Autonomia porque é no próprio sangue, autonomia porque é o que tu pode fazer que está ao teu redor, né? Que não precisa complexidade, não Uhum. é? Então, o que é simples, eu sou uma pessoa muito simples, então eu busco também oferecer dentro da simplicidade. E olha que é muito complicado ser simples muitas vezes. Tem gente que não gosta, A Jane está não é falando aqui. consumir. A Ida tem uma luz que brilha e toca nossas almas. Oh, então, falando de Olha, colocar a nossa luz no mundo, né? Então, são pessoas pois maravilhosas que estão chegando nessas lives aqui. E eu só tenho que agradecer, né, por toda essa dedicação de vocês e prontidão de aceitar os meus convites. E nós estamos agora com 6 minutinhos aqui, olha então. Seis né? Dentro. minutinhos. Eu acho que o que eu gostaria de passar, eu só tenho assim uma mensagem, né, que eu gostaria de passar, assim, que a nossa casa, né, e aí eu me refiro assim à nossa casa, né, o nosso ser, né, e a casa também, né, o local de trabalho, a casa que a gente habita,
é o nosso lar, né? E é o nosso local de paz e de renovação. Então, que a gente cuide mesmo. O que que eu vou deixar entrar na minha casa, né? De que forma eu vou limpar ou manter a minha casa, né? Então, quem vai comandar? Vai ser alguém de fora ou você eu mesmo que vou... Não é mandar, mas assim, é ter uma autonomia dentro da nossa casa, né? Então, é isso Uhum. que eu acho, assim, que eu posso dizer que tudo fez sentido na minha vida, porque foi sendo desenvolvido assim, e aí eu fazia a minha avaliação, tá, então tá, ainda tá indo no sentido. Então, o que faz sentido, né? Vai, o que não faz sentido, pensa, para e reavalia realmente, né? Sim, é que o Carlos está falando muito bom, ouvir vocês, mandou um beijo para nós, e a Mel falando linda live, né? Então, assim, eu só tenho realmente muita alegria em estar podendo, né, trazer vocês, essas mulheres maravilhosas, mulheres de ação, para esse espaço nas quartas e quintas-feiras. Nós vamos deixar tanto ali o meu Instagram como da Ida, para quem quiser se interessar em seguir, em olhar lá o nosso perfil, né? Ver o nosso trabalho com mais profundidade. Quem quiser seguir, seja bem-vindo. Quem quiser adquirir o livro da Ida e se inteirar melhor desse assunto também vai estar lá disponível. E eu passo a palavra para a Ida dar esse fechamento aí, tão, nessa conversa tão Opa, maravilhosa. que bom. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Primeiro, por você, a pessoa que está acolhendo, me acolhendo, né? Nesse período também, nas minhas, alguns conflitos, né? Que não são conflitos, mas que são períodos de renovação, de transformação, digamos, e tu está me acolhendo, né? Das E terapias, né? Para nas poder terapias, limpar e na trazer clareza, constelação. né? Porque às vezes a pessoa É, pensa, eu não preciso fazer terapia, não tenho nada, eu já resolvi tudo. Mas isso é tudo muito não, sutil, o nosso inconsciente está sempre trazendo é. informação nova. E se a gente E não cada observa o vez que eu ele quer mergulho. falar, a gente sofre É, muito, né? então assim, estou fazendo as minhas limpezas também, a constelação familiar tem sido fundamental, né? E me trazer a consciência, o que eu tinha inconsciente, que eu mostrei o lado bom, mas tem o lado da dificuldade, né? E que eu venho trabalhando muito. Então, nesses últimos 2 anos eu vivi, né, alguns conflitos né, e que vim trazendo à luz e poder realmente agora oferecer a minha luz, né? Então, assim, a minha frase é que se multiplique, né? Mas com consciência. Então, eu busco sempre ter consciência. O que que eu quero multiplicar, né? Então, eu venho buscando realmente, né? A generosidade, a delicadeza, né? Né? O que for muita egoísmo e grosseria é uma coisa que me causa assim, uma estranheza. Mas assim, então, o que faz sentido, né? Então, agradecer por poder ter revisado agora o meu histórico, né, nesse momento, e selecionar o que vai falar, às vezes é difícil, mas a gente sempre tem mensagem, Uma hora né? fica tão pequeno para tu, uma vida inteira, né, de jornada. Sim, mesmo que tenha esquecido alguma coisa, não tem problema. Mas que assim, eu me sinto dentro da minha missão de vida com tudo isso, né? Então, isso que eu gostaria de dizer. Mesmo que eu tenha enfrentado, mesmo sem saber que eu enfrentei assim alguns leões, né? Depois é que eu já tinha ultrapassado a jaula que eu vi, puxa, era um leão. O leão tá ali, entendeu? Que é mais ou menos, eu sei que eu tenho que ir por ali, então tá, mas se tinha um leão, bom, agora nós já estamos aqui, né? Agora já passei por Então, ele, agora não tem mais. agora você vai ter que conviver comigo, né? Então, assim, da gente poder se tornar aquilo que a gente é. E isso que eu acho, assim, sabe, que é muito bom. Então, por isso que eu digo, o samba e a saúde são duas fontes que me alimentam, né? Sim, Então,
Está Acho quase que é isso. encerrando ali, então vou só trazer as frases. Vocês são maravilhosas, beijos nos seus corações, do Anselmo. Gratidão por esse lindo momento da Dona Clarice. E Raimunda, que pena, cheguei agora, mas vai ficar gravado no IGTV, tá? Vai terminar Ó, agora. ela dá